Hoje vamos apresentar um local importantíssimo para a história de Ponta Porã. É o Acervo Cultural da Erva Mate Santo Antônio. O acervo está localizado na rua Jorge Roberto Salomão, bem pertinho da linha internacional, que divide Ponta Porã de Pedro Juan Cavalheiro, Paraguai. Leva o nome da empresa, que tem uma unidade de empacotamento da erva mate e que funciona na cidade desde a década de 1950. O Acervo Cultural da Erva Mate Santo Antônio é um guardião da memória fronteiriça. Aqui estão expostos milhares de materiais. São objetos pessoais, instrumentos de trabalho, fotografias, mapas, recortes de jornal, livros e também documentos de pessoas que protagonizaram momentos importantes da história de Ponta Porã e da região. Um enfoque especial é direcionado ao ervateiro, personagem principal da economia durante as duas últimas décadas do século XIX até o final da primeira metade do século XX. E nem poderia ser diferente. Afinal de contas, o museu foi criado pelo dono da empresa Erva Mate Santo Antônio. O idealizador do acervo é José Benítez Cárdenas, o seu Toté Benítez. Nascido em Concepción, no Paraguai, no ano de 1916. Toté é filho do fundador da empresa Santo Antônio, o também paraguaio Juan Bautista Benítez. No ano de 1949, José Benítez Cárdenas, filho de Juan, passou a administrar os negócios de seu pai e, em 1958, fundou a indústria da Erva Mate Santo Antônio. Durante muitos anos, ele foi juntando os mais diferentes tipos de materiais de grande valor histórico. Várias pessoas de famílias tradicionais da cidade também doaram objetos e documentos históricos para o acervo. E no dia de Santo Antônio, 13 de junho de 1997, inaugurou o museu. Quem cuida do acervo desde o ano de 2003, com uma rápida interrupção entre os anos de 2018 a 2022, é o professor Domingos José de Oliveira. Isso aí é um grande legado deixado por um cidadão paraguaio com passaporte permanente aqui no Brasil, que tinha na mente, como ele me contou, de um dia deixar um legado que outras gerações pudessem usufruir do que foi um passado que marcou a nossa história. Portanto, quando ele teve na mente para organizar esse acervo de diferentes objetos que marcaram época, não só daqui da nossa região, como tantos outros objetos vindos de outros lugares que compõem todo esse acervo, junto com a parte literária, principalmente da história da extração da erva mate. O museu já foi visitado por mais de 50 mil pessoas entre brasileiros e estrangeiros, a maioria estudantes. Aqui estão expostos objetos como utensílios para o preparo das refeições das pessoas que trabalhavam duro nos ervais nativos da região. A erva mate se espalhava por um vasto território, onde hoje estão localizados municípios como Ponta Porã, Aral Moreira, Amambai, Laguna Carapã, Juti e Guatemi, entre outros. No auge da extração da erva mate, que era exportada em sua maior parte para a Argentina, via Paraguai e Brasil pelo Rio Paraná, existiu uma empresa poderosa, a Companhia Mate Laranjeira, e as cooperativas dos ervateiros. É nesse contexto que surgiu a empresa Erva Mate Santo Antônio, que até hoje distribui a erva mate industrializada para o consumo do tereré e do chimarrão.
Nossa sugestão é que você conheça Ponta Porã e sua linda história. O acervo cultural da Erva Mate Santo Antônio propicia uma viagem no tempo. Para visitar o museu é preciso agendar. O telefone para contato é 67 3431 1902. Aqui na fronteira do Brasil com o Paraguai, onde se localizam as cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, existe um lugar peculiar, a linha internacional. Trata-se da divisa entre as duas cidades, ou a fronteira dos dois países. Delimitada no final do século XIX, após a Guerra da Tríplice Aliança, que colocou em lados opostos brasileiros e paraguaios, a linha internacional pode ser considerada o ponto de integração dos dois povos. Sua demarcação foi feita por uma equipe que reuniu representantes do Brasil e Paraguai entre os anos de 1872 e 1874. O resultado do trabalho foi a colocação de marcos divisórios, estabelecendo onde fica o Brasil e o Paraguai. Em torno destes marcos, foram surgindo construções que resultaram na ampliação das duas cidades que são importantes para seus países. Um passeio pela linha internacional, que tem aproximadamente 5,5 km de extensão em seu trecho urbano, revela imagens pitorescas. Os marcos divisórios são um grande atrativo para quem vem de fora e não entende direito onde começa um país e termina o outro. Os marcos que definem a fronteira entre os dois países estão espalhados por toda a extensão da linha internacional. Este aqui, localizado na parte sul das duas cidades, está num ponto considerado estratégico. Bem no início da BR-463, a principal ligação terrestre de Ponta Porã com o restante do Brasil. Ao longo de toda a linha internacional estão implantados os marcos de concreto. Eles são cuidados por um órgão do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e também do Paraguai, a Comissão de Limites. O mais conhecido é o Marco Grande, localizado na entrada da cidade, bem no começo da rodovia MS 164. Pintado com as cores que simbolizam o Brasil e o Paraguai, o Marco Grande se tornou um ponto de referência para os visitantes. Junto com os marcos de concreto, é possível observar particularidades da história e cultura da fronteira do Brasil com o Paraguai. Uma das imagens mais conhecidas da fronteira é a das bandeiras dos países. Os pavilhões estão colocados em pontos estratégicos. São 4. 3 colocados por iniciativa do poder público. Logo no começo da BR-463, outro na entrada do maior centro comercial do lado paraguaio e também no começo da MS 164, a rodovia que liga Ponta Porã a municípios vizinhos como Antônio João e Maracaju. Em frente ao maior shopping da fronteira, o pavilhão nacional foi construído entre os anos de 2001 e 2004, numa homenagem aos soldados que saíram de Ponta Porã para combater na Segunda Guerra Mundial no ano de 1944. Os pracinhas, como ficaram conhecidos, os combatentes que serviam no 11º Regimento de Cavalaria, hoje o 11 RCMEC, foram homenageados por iniciativa da Prefeitura de Ponta Porã. A linha internacional também abriga monumentos que enaltecem a cultura que cultiva a irmandade entre brasileiros e paraguaios e também fazem reverência às atividades econômicas que delinearam o desenvolvimento da fronteira.
Este monumento, bem pertinho dela, se tornou um cartão postal da cidade. Ele reproduz a importância da atividade extrativa que contribuiu decisivamente para o surgimento e crescimento da princesinha dos ervais, a erva mate. A guampa reproduz o consumo do tereré, hábito dos povos indígenas originários nesta região. A cuia ressalta a importância da colonização feita pelos gaúchos, que além de extraírem a erva mate, também contribuíram para o desenvolvimento da pecuária e, mais tarde, já na segunda metade do século XX, a agricultura mecanizada. Na linha também estão presentes monumentos que destacam a irmandade entre brasileiros e paraguaios. 3 deles representam a perfeita harmonia entre pontaporanenses e pedro-juaninos, considerados irmãos gêmeos. Este monumento foi projetado por pedro-juaninos que decidiram homenagear a cidade no seu centenário, no ano de 1999. O engenheiro e professor Juan Carlos Martínez Rivas foi um dos idealizadores do monumento. Eu pensei que nós deveríamos de criar alguma coisa para que os visitantes, seja ele paraguaio ou brasileiro, pudesse levar uma lembrança e de que ele esteve nessa fronteira. Eu comecei a idealizar alguma coisa que representasse as duas cidades. Então eu pensei nos irmãos siameses. Então que nunca vão se separar. Haja o que haja, eles nunca vão se separar. Então essa figura aí, ela são 2 corpos com um tronco. Então essa é a ideia central desse monumento. Mais recentemente, no ano de 2010, um novo monumento passou a fazer parte da paisagem na linha internacional. Em maio daquele ano, para marcar o encontro de 2 presidentes da República, Lula e Fernando Lugo. No local do encontro existe uma placa que recorda e eterniza este momento significativo da história da fronteira. A linha internacional é um espaço que todo fronteiriço gosta e tem muitas histórias para contar. O engenheiro Geraldo Cogorno, por exemplo, lembra dos tempos da infância. Sob os nossos pés passa uma tubulação de águas pluviais, que na época era uma valeta a céu aberto. E quando enchia d'água depois das chuvas, a gente atravessava por debaixo do tubulão que tinha, que servia de ponte, a gente atravessava nadando. Saía do outro lado do tubulão cheio de sanguessugas, mas ninguém morreu até hoje. O mais pitoresco dessa linha internacional é que você dá um passo, você está no Paraguai, você dá um passo para trás, você está no Brasil, sem documentação, sem ninguém te incomodar. Você pode passar de um lado para outro como se estivesse na sua casa, como se você estivesse no seu país. E essa é a linha seca, né? Fronteira seca que a gente chama, que é uma coisa fantástica, é uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender. Só quem conhece, só quem visita a fronteira consegue entender o que é fronteira seca. Geraldo é membro de uma família tradicional da fronteira. Seu pai, o médico paraguaio Justo Dias de Vivar, idealizou uma campanha para tornar a linha internacional mais agradável. O objetivo era plantar árvores no local. Hoje, elas estão enormes, dando sombra e embelezando o local. As árvores, as maiores aqui, as mais antigas, foram plantadas pelo meu pai, Dr. Justo Dias de Vivar. Ele fez uma comissão na época, em 65, já estão com quase 60 anos. Plantaram 1 quilômetro de árvores. O progresso destruiu 800 metros de árvore. Não teve jeito de convencê-los a fazer alguma coisa diferente e deixar essas árvores. Na linha só tinha grama. Era um gramado limpo. Se vocês olharem as fotos que tem lá na Câmara Municipal, era uma linha, de fato era uma terra seca. Não tinha nada. E foram as primeiras árvores plantadas por eles.
A linha internacional é um local bastante utilizado pelos paraguaios para fazer manifestações, enaltecer pessoas e locais. Este aqui é um lugar muito especial. É a Praça do Periodista. O monumento é em homenagem a um dos maiores radialistas do Paraguai, Santiago Leguizamón, que foi morto neste local no ano de 1991. A data é bastante significativa. O 26 de abril é o Dia do Jornalista no Paraguai. O monumento destaca o perfil do polêmico e corajoso jornalista paraguaio. Também homenageia a todos que, com coragem, denunciam os desmandos na região de fronteira. Mas houve um momento em que o local que celebra a união dos que habitam a fronteira foi utilizado para separar de uma maneira dura e desagradável os povos irmãos. Foi durante a pandemia do novo coronavírus, entre os anos de 2020 e 2021. O local foi isolado. Brasileiros e paraguaios tiveram que ficar em suas casas, cada um no seu país. Na linha, a imagem parecia de guerra. Militares armados, pneus, arame farpado e até valetas foram abertas para impedir a circulação dos moradores da fronteira. Com um passado cheio de história, a linha internacional é alvo de projetos conjuntos das autoridades brasileiras e paraguaias. Nas primeiras décadas do século XXI, as prefeituras de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro empreenderam o maior projeto de urbanização até então conhecido. Com financiamento da União Europeia, o projeto visava transformar a linha internacional, ocupada de maneira desordenada, num local em que o comércio popular pudesse funcionar de maneira organizada. Foi quando construíram centenas de boxes para abrigar os pequenos comerciantes das duas cidades. As intervenções do poder público visando transformar a linha internacional num local moderno, porém resgatando e preservando a história da integração das famílias fronteiriças, não param. Neste ano de 2024 está em andamento o maior investimento da história deste local. É o projeto Fronteira do Futuro, que faz parte do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Financiado pelo Banco de Desenvolvimento Fomplata, o projeto prevê investimentos superiores a 92 milhões de reais para transformar a linha internacional no grande cartão postal da fronteira. É um local que merecia atenção. Merecia atenção por quê? Que poucos lugares no mundo têm a conurbação, né, a ligação de duas cidades, seja ela por fronteira seca, mas por laço cultural tão forte quanto Ponta Porã e Pedro Juan. É um relacionamento muito íntimo, cultural também, né? A cultura paraguaia se mistura com a cultura brasileira e vice-versa, formando uma identidade da nossa fronteira. Esse projeto de 92 milhões de reais está dividido em 4 lotes. 2 lotes de revitalização e 2 lotes de infraestrutura. O que vamos ter nesses 5,7 quilômetros? Nós vamos ter uma ciclovia de 5,7 quilômetros, nós vamos ter 15 quilômetros de drenagem, nós vamos ter uma pista de caminhada de 2 quilômetros, nós vamos ter um parquinho muito grande, vamos ter uma pista de skate, vamos ter 2 quadras poliesportivas, um campo de futebol society com grama sintética. Nós vamos ter um projeto de iluminação completamente diferente de tudo que tem, tornando a linha muito habitável à noite para que a população possa se divertir à noite. Nós vamos ter um parque de águas com chafariz, fonte, para a criançada brincar, que nem nós temos no Parque dos Hervais, algo parecido. Vamos ter um novo terminal de ônibus,
transporte coletivo urbano, vamos ter 700 novas vagas de estacionamento no centro, tentando desafogar um pouco esse fluxo de veículos que a gente tem ali, né? Trazendo uma comodidade maior para a população, tanto do Brasil quanto para a população do Paraguai. A linha internacional, em mais de um século de história, se constituiu num ponto de convergência do povo fronteiriço. É o espaço geográfico por onde passam diariamente milhares de pessoas que saem e chegam, trazendo características culturais que contribuem para a formação de uma identidade única no coração da América do Sul.